Pets Nation! Chegamos aqui com o Semana Patriots na sua edição de número 115. Acabou a pré-temporada oficialmente. A partir de agora, a conversa é 9 de setembro, uma quarta-feira, o primeiro jogo da temporada de 2026. Os Patriots visitando os Seahawks, a reedição do Super Bowl 60. E a partir de agora, o que tinha de ajuste para ser feito, foi feito. Foi feito. A gente está conversando e gravando isso exatamente no momento em que termina lá em Cleveland a vitória dos Browns por 37-13 contra os Patriots. Um jogo terrível, terrível. E eu não estou falando aqui pelo fato de que o resultado foi ruim para você da Pets Nation, uma derrota, mas pelo comportamento e talvez sinais de que aquilo que o Vrabel falou no sábado talvez não fosse tanto blefe assim. A questão do tamanho do elenco, das opções, a visível irritação dele na volta para o segundo tempo, falando de dedicação. Esse programa aqui vai falar um pouquinho só do jogo, mas principalmente de temas que estão pipocando aí. O Keishon Buri foi embora desde a última gravação. O Gonzo estava lá em Cleveland hoje. E aí? Vai jogar no dia 9 de setembro ainda sem o contrato? E aquelas disputas que a gente tanto falou, será que tem espaço ainda para gente nova chegar? Tudo isso e muito mais além da sua participação. Muitas mensagens, todo mundo ficou animadíssimo com a participação do Boyd. Boyd, né? O nome Boyd. do cãozinho. Cãozinho lá do Gillette Stadium. Como é que vamos aí, hein, Kawhi Marinho? O Kawhi tá olhando aqui para a câmera, mas também tá postando as coisas porque ele tá trabalhando com a atualização do jogo que terminou agora, né, Kawhi? Isso mesmo. Bom dia não, boa tarde, boa noite. Esqueci Pode até ser o bom time zone que a dia. gente tá. Pode ser bom É, Porque é dia. bom dia. pois é, Conca, Caio, Pets Nation e, cara, é isso. Eu acho que não foi um dos melhores jogos que a gente teve aqui na pré-temporada, né? Mas a gente sabe que é para isso que serve. Então eu prefiro ter um jogo assim agora, fazer os ajustes, chegar na temporada um pouco mais preparado, peraí, do que a gente chegar e começar a fazer isso logo de cara, né? Na temporada regular. Então, vamos que vamos. Agora, Caio Morari, em cima disso aí do que o Kawhi está falando. Oficialmente, os Patriots entrarão em campo no dia 9 de setembro e muitos jogadores vão fazer o seu primeiro snap só nesse dia. A opção nesse ano foi preservar a maior parte dos jogadores. De cabeça que eu lembro, Mac Hollins no primeiro jogo, Kyle Williams, né, que fez touchdown nos 3 jogos, a gente vai falar dele. Mas assim, de resto, Borregales, obviamente. Não vimos Drake May, não vimos A.J. Brown, não vimos Romeo Dobbs, não vimos Amondre Stevenson, não vimos Henderson, não vimos Gonzo, não vimos Marcus Jones, não vimos Will Campbell, enfim. O time principal não jogou na pré-temporada. Exatamente, fala Conca, fala Kawhi, essa preservação do elenco, dos titulares, por conta dessa fala, né, que o Vrabel mostra o sentimento dele com esse elenco, que não tem profundidade. E a gente vê hoje contra o Cleveland Browns um time completamente perdido. Até parece que falta de vontade em certos momentos, mas e aí essa troca do Buri pro Reed, aí o Elliott Wolf, né, que é o GM do time, falando de profundidade, de adicionar jogadores, eu acho que mostra isso e é um problema, mas assim, eu acho que os Patriots não é o único time que vai chegar no primeiro jogo da temporada sem fazer nenhum snap, né? Por isso que esses joint practices, esses treinos com as outras equipes acontecem. É claro que o que eu acho que a maior dificuldade o maior ajuste, né? Nesse primeiro jogo da temporada regular vai ser o tackle, né? O tackling. Você não pode fazer um tackle de verdade mesmo nesses joint practices. Então é ter esse fio e até acostumar. Geralmente a gente vê que a NFL começa um pouco devagar com os tackles e acertando umas 2, 3 semanas. Mas eu acho que hoje a liga é isso. E a NFL até observando e sabendo disso, por isso que até acho que pensa em ter um jogo a menos de pré-temporada, porque os titulares praticamente não jogam mais. Eu fico um pouco. Eu entendo a opção, mas eu fico com o pé atrás. Eu acho que você precisa ter um pouquinho de competição. A NFL que nessa semana acabou com o Pro Bowl, né? Acabou de vez. Primeira Mas liga profissional norte-americana
que não vai ter mais jogo das estrelas, né? É, é verdade, porque os jogadores é um jogo muito físico, né? E você vê que toda essa precaução do Vrabel, um titular machucou, né? Se lesionou durante a pré-temporada, que é o Behringer, né? Então acontece, pode acontecer com qualquer um, mesmo special teams, e aconteceu, né? Mas faz parte, infelizmente faz parte do jogo, a lesão faz parte do futebol americano. O jogo em si fica em segundo plano, mas podemos dizer, Kawhi Marin, que o Panther, o novo Panther dos Patriots, o veteranaço Matt Heck, foi o craque do jogo para os Patriots. Cara, sim. E que punch que ele fez, hein? Acho que fazia tempo que eu não via um punch chegar tão perto assim da bordinha assim da end zone. Cara, se tem um destaque positivo, acho que foi ele hoje, né? E bom de ver. Quando tem, tipo, que Ele o cara que acabou de mencionar a questão do Behringer, é bom ver, tipo, um rookie pegar e ser o next man up, sabe? A gente fala daquela identidade do time, então é importante. Bom ver esse flash dele. Não, nesse caso aí não é rookie, não. Ele é novo, nova cara, porque chegou agora, mas é veteranaço, né? Acho que o Isso, último time isso, dele isso. foi o Cardinals. Entra na unidade de chute, passa a ser o holder, inclusive, do Borregales, que hoje teve 2 chutes tranquilos ali, acertou. Então acho que não vai ter mais competição ali pro kicker. Então, acho que aqui, Special Teams, já podemos dar um check, né? Que eu ia dizer o seguinte: daqui a pouco nós vamos tentar projetar um pouquinho dos 53. Quero ler as mensagens de todo mundo, mas já pedi para você da Pets Nation, que colocou lá pastor australiano no último episódio, que você também faça isso agora. Não, a palavra vai ser outra. Mas você dê o seu like, dê a sua curtida, ajuda a gente, que a partir de agora é modo temporada regular. Caio Williams, né? Eu vou falar um hot take que eu coloquei no nosso grupo, ousado. Kyle Williams é o Efton Tisme de 2025. Explico. Qual foi o jogador mais hypado da pré-temporada de 2025? Efton Tisme. O Kyle Williams fez touchdown nos 3 jogos, mas para mim aqui, Caio, tem um sinal de que assim, por que que de todo mundo só ele jogou ou ele teve mais snaps? Me parece que aqui tinha uma coisa meio de desenvolvimento mesmo, de olha, eu preciso ver alguma coisinha e ele mostrou, né? Mostrou, mostrou. Eu acho que o Kyle Williams, além de ser draftado pelos Patriots, ele sempre fala do recebedor que é draftado pelos Patriots, ele chega com uma zica, nunca dá certo. E ele teve o primeiro ano de desenvolvimento, até o Kawhi mencionou, no comecinho dos training camps, o Kawhi sempre lá percebeu que ele estava mais forte, né? A gente percebe que ele melhorou, né? E vem melhorando, a sua largada da linha na end zone, seu release package, né? E sempre está aberto, os 3 TDs em go routes. Ele é um jogador de profundidade, de velocidade, uma característica que não tem, né, nesse elenco, tirando ele, um cara que é mesmo de velocidade de separação, né? Então, pelas características, precisava de um jogador assim. E eu acho que o Vrabel e o Josh McDaniels, percebendo isso, percebendo que ele precisa de reps e melhorando, você vê que quando ele tá em campo, ele é o melhor jogador. Ele é na pré-temporada, né? Ele é o melhor jogador em campo porque tá jogando contra second string, né? Jogadores que não são titulares, né? Mas na NFL, como o Efton Chisholm na pré-temporada foi o destaque, o hype, ele acabou não tendo tanto espaço com os titulares. E aí é que a gente tem que ponderar, né? O Kyle Williams, talvez um jogo de pré-temporada contra os reservas, tem sido o melhor em campo, que é um sinal que ele está desenvolvendo bastante. Mas eu estou curioso para ver como é que o time vai usar ele, né, na rotação na temporada regular. Se vai ser um cara de decoy, né, para esticar o campo, para abrir espaços para os outros, ou se ele vai ser também usado ao lado do A.J. Brown em certos momentos, mas é um cara que eu tô gostando muito, a gente elogiou bastante durante as transmissões e ele vem melhorando. E a troca do Buri, eu acho que tem muito a ver com a confiança dessa comissão técnica com o próprio Kyle Williams. Uma troca, não sei o que vocês acham, já querem falar disso. O Jalen Reed vem, né? Um safety e uma escolha de 7ª rodada. Tem muita gente na Pets Nation, Kawhi, Caio, e você que está ouvindo, seja aqui pela sua plataforma de podcast, seja pela nossa rádio ou está nos vendo. Muita gente mandou mensagem
nos nossos canais de comunicação ou individualmente, vocês devem ter recebido também, dizendo, ó, e aí, vocês vão comentar, não ficou barato? Eu achei que ficou barato. Eu achei que ficou barato. O Elliot Wolff explicou essa semana, tá? Desculpa. Falou que para a organização esse era o melhor cenário, pensando na chegada, inclusive, do Jalen Reed. Exato, se você pensar no draft capital, né, na rodada que ele foi draftado no ano passado, sexta rodada, e os Patriots recebem mais uma sétima rodada, entre aspas, porque no ano retrasado, né? Exato, retrasado. Entre aspas, os Patriots trocaram o Keishon Boutte por uma escolha de sexta e sétima rodada. Se a gente pensar assim, eu acho que é pouco, né? Uma escolha de sétima rodada não vale muito e também nem a da sexta. Os Patriots, né, Elliot Wolff, talvez a comissão, enxergaram água nele. Ele só jogou 173 snaps na temporada passada. E ainda teve, aí ele foi titular e teve bastante minutagem nos playoffs contra os Patriots também. E aí eles enxergaram um cara que eu acho que já gostavam no draft process, pelo que o Elliot Wolff falou, e o cara que vai chegar para dar essa profundidade. O que os Patriots tinham? Profundidade no corpo de recebedores. Keishon Boutte, eu acho que não estava super satisfeito, que ele não ia ser uma das principais armas do ataque com a chegada de A.J. Brown e Dobbs, perdendo espaço. Os Patriots acho que não queriam pagar, né, renovar com o Boutte, fizeram essa troca por opção, né, de profundidade para ter um pouquinho mais de versatilidade, principalmente com os safeties ali. Eu pensava, hoje a gente vai falar do 53, que o Mike Brown talvez seria aquele safety a mais, e eu acho que agora o Jalen Reed. O problema é que você tem agora um cara que você perde profundidade, entre aspas, um cara que conhecia o sistema. Eu sei que é um corpo de recebedores bem disputado ali, mas um cara que conhecia o sistema, que poderia impactar o time já na primeira semana para ter agora um safety que é um jogador de desenvolvimento para o futuro. Né? Um jogador que tem 23 anos, mas vai ter que aprender o sistema defensivo. A gente ainda não sabe como ele vai ser usado, se ele vai ser um safety para parar a corrida, se vai ser mais um nickel. Não sabemos como vai ser usado, então é tipo assim, é uma troca para o desenvolvimento de um cara que pode dar errado. E aí você pega um cara que já deu certo, já sabia o sistema, então por isso que, né, o Elliot Wolff pode explicar, eu acho que o raciocínio, mas eu acho que saiu barato mesmo essa troca. Só aí eu corrigi, desculpa, Kawhi, fala também. O Caio estava certo, o Jalen Reed foi draftado no ano passado. Eu me referia ao draft do Keishon Boutte, que também não foi ano retrasado, foi 2023. Mas você tem razão, ele está indo aí O seu segundo ano agora. Pro segundo ano. A saída do Boutte não chega a ser exatamente uma surpresa, mas teve inclusive vídeo de despedida, né, Kawhi? Teve palavras de carinho de muitos, os caras gostam muito dele. Eu achei até estranho, porque eu li uns insiders dos Texans dizendo que ele não tá garantido que vai jogar como titular. Falei, ué. Não, ele então, não é assim, titular dessa equipe dos Texans. Essa defesa, que é muito boa, ele não era o titular. Não, eu digo o Boutte, dizendo que o Boutte não vai jogar. Que o Boutte não vai ter tantas oportunidades. Eu falei, opa, não sei. Eu também tô A muito questão curioso do para ver. Boutte Desculpa, também. qual é? Fala aí sobre Não, eu ia isso. falar a questão do boot também, que eu acho que questão de ficar barato, uma coisa que a gente perde, tipo, perdendo ele do elenco assim, não só essa questão tática, mas também a questão do time, né? Identidade. A gente sabe que a identidade, especialmente no quarto dos recebedores, foi algo que foi construído, cara, ao longo do ano inteiro. Aí, tirando essa presença mais veterana, tudo bem que tem o A.J. Brown, outros jogadores, eu acho que perde um pouco desse peso para os caras mais jovens entrando, né? Mas dito isso também, questão do Kyle Williams, talvez pode ser uma opinião polêmica, mas eu acho que o Kyle Williams vai fazer esse papel de X muito bem, né? Talvez não ao mesmo nível do A.J. Brown, mas usado que nem o Caio falou, como um decoy, alguma coisa assim para tirar a pressão. Então, eu acho que a perca do Boutte seria mais questão de identidade, assim, também, do que eu vejo. É importante. O Vrabel tá falando agora. Desculpa cortar vocês. Tá falando agora. E sobre o Keishon Boutte, ele acaba de dizer o seguinte: o Boutte provavelmente ficaria inativo em dias de jogos. Ele seria um healthy scratch, né? Ou seja, dentro da lista que ele pode levar de jogadores, ele seria cortado.
Então ele diz, o Buri provavelmente estaria inativo em dia de jogos se ele permanecesse e se os nossos wide receivers estivessem todos saudáveis. A falta de contribuição no Special Teams talvez tenha feito com que essa decisão tenha sido tomada. Então acho que é a primeira vez que ele endereça essa saída do Buri de maneira clara, né? Então ele diz assim, olha, ele vai ter espaço, basicamente, né, cara? Ele está dizendo que ele vai ter espaço. Healthy scratch é loucura, né? Então mostra que o Vrabel queria ficar com só 6 recebedores, já tinha identificado os 6. Ah, e pensando, né, na temporada passada, é loucura eu falar que ele seria um healthy scratch, né? Ele simplesmente não seria relacionado Pois para o é. jogo. Mas eu acho que é isso que a gente sentia, né? A gente sentia isso, às vezes, nas entrevistas, né? O Burick, no primeiro jogo de temporada, ele esteve em campo, correu as rotas, mas não teve nenhum alvo. Meio que, eu não sei, ele Estranho, parece um né? cara muito tranquilo, não é um cara que se envolve em polêmica, não é um cara que ajudou muito o time ano passado, né? É estranho mesmo. Eu não sei se é simplesmente de uma forma, né, tática, pensando nas características dos jogadores. Mas a gente lembra que a gente falava na pré-temporada também, quando surgiu essa conversa de troca, que a liga não enxergava, né, um, não tinha, não colocava muito valor no Búria. E, e eu acho que dessa vez mostra que talvez os Patriots também não enxergava ele com um cara de muito valor, que é agregar muito. E aí eu acho que é por isso também que os Patriots tiveram dificuldade em trocar ele. Agora, é por isso que eu estou muito curioso para ver se ele vai conseguir ser o segundo recebedor dos Texans, como é que ele vai jogar, se ele vai se destacar nos Texans, que eu acho que agora a gente vai ter mais ou menos uma noção do tipo de recebedor que ele é. Porque eu acho que aqui acontece também, que tem acontecido nos últimos anos aqui, nos Patriots, com uma carência de recebedores, eu acho que às vezes a gente coloca caras assim, como melhores do que eles são. Né? E talvez isso pode ter acontecido com o Buri, porque ele não é um recebedor de 1.000 jardas, ele não era uma estrela, um cara que contribuiu e nos momentos que precisava ele aparecer. Tô Um aqui, tô ponto. aqui lendo. Vai falando aí, Kawhi, que eu tô aqui. Eu não tô fugindo de vocês, não, mas é que eu tô lendo, tem coisa legal aqui, vai. Tá. Não, questão do Buri também, uma coisa que eu quero destacar, que eu acho até engraçado, as duas melhores recepções dele, na minha opinião, tipo, nos últimos 2 temporadas foi contra os Texans também, que a gente viu, né? Então essa Verdade. Verdade, conexão aí, verdade. Machucou tanto que agora vai, o cara acabou. vai jogar lá, bom ponto. Ó, frase do Vrabel sobre Christian Gonzalez, que estava na sideline hoje, né? Estamos gravando isso aqui logo depois do último jogo da pré-temporada, 37-13 para os Browns. O Mike Vrabel disse que todo mundo tem que ter calma, ser paciente e continuar trabalhando para que algo seja feito com o contrato. Mais cedo hoje, e quando eu falo hoje, tá, gente? Eu não sei quando você vai assistir isso aqui, ouvir, porque a gente está colocando no ar basicamente na madrugada de quinta para sexta, mas hoje, quinta, na participação lá no Pat McAfee, o Adam Schefter, insider da ESPN, da NFL, falou que não está próximo não o acordo, tá? Diferentemente do que algumas pessoas locais em Boston disseram que estava próximo ao acordo, ele falou que não, que tem diferença. O Elliott Wolf voltou a falar em maior salário já oferecido para um corner, replicou o que disse o Robert Kraft no primeiro training camp, mas o Schefter tem outra informação. E aí acho que é até legal, a gente já falou isso aqui, né? Você pode estar oferecendo o mesmo valor, ou maior valor, mas a forma do contrato, pelo jeito não. É óbvio, não está agradando. Se tivesse agradado, já teria fechado, né? E o que provavelmente tá pegando essa contratação é as garantias, né? O dinheiro garantido, que, Isso, por isso, exemplo, isso. o Witherspoon tem, né, de um contrato de 132 milhões, ele tem 101 milhão em dinheiro garantido. E talvez é isso, Agora, né? o jogo de hoje não serve de balanço. Não serve de balanço. Apesar que eu quero daqui a pouco fazer uma reflexão, provocação com vocês. Eu até anotei essa. O jogo de hoje não serve de balanço, mas se ele olhou o depth chart de, de corners hoje, o Gonzo, ele vai voltar para casa tranquilo e falar pro empresário: pede mais, pode pedir mais, porque
sabe, precisa do cara, né? Mas isso é verdade. Não tem competição porque não tem profundidade nesse elenco. Mas sabe o que eu tava pensando, né, durante o jogo, já, né, com essas notícias do Gonzo? É que se o Vrabel e o Elliott Wolf estão pensando assim, pra que eu vou colocar todo o meu dinheiro em um jogador só se a gente tá precisando de reforço em várias áreas? Né, é isso que talvez eu penso, porque eu acho que renovar com o Drake May, eles não vão pensar duas vezes. Mas colocar, né, todo esse dinheiro garantido, um cap no jogador como o Gonzo, será que eles estão pensando que não vale a pena numa construção de um elenco que talvez vai ter que pagar outros caras? Então, talvez eles estão pensando nisso, né? Pensando em profundidade, que é o que eles ficam mencionando. Profundidade de elenco, você tem que ter dinheiro para às vezes ter profundidade, ou você desenvolve. Nesse ano, pelo menos, a gente não viu nenhum cara assim, né, um super destaque aí que chegou como free agents, mas também os Patriots sempre trabalharam assim, desde a época do Bill Belichick, né, em trazer free agents, desenvolver e eles, né, acabam virando titular. Mas na minha opinião, não tem como você draftar um cara jovem, Hum, All-Pro, um dos melhores corners da hum. liga e não pagar, né? Você tem que pagar, Tem, claro. Ainda então, mais ou porque você ele vai entregou. perder. Até porque ele Exato. entregou, E- né? Exato. E ele quer ficar, né? Eu acho que, se eu É. não me engano, com o option que os Patriots tiveram, ele tem mais esse ano e mais um ano que os Patriots têm algum tipo de vantagem, leverage, né, nas negociações em termos de contrato. Mas, assim, se você não paga alguns e ele joga esse ano, ele não vai querer renovar. Aí você vai perder um jogador. Difícil, hein, Kawhi? Libera o dinheiro aí, Kawhi. Pois é. Libera o budget. Libera o budget. Ó, mais uma frase aqui de Mike Vrabel. É legal que tá ajudando a gente a pautar aqui. Apesar que tem muita coisa, né, para falar, gente. Mas vamos lá. Sobre Harold Landry, e aqui acho que tá o ponto, e Brandon Schooler, que ainda estão na PUP, né? Ah, ele diz que é uma possibilidade que eles permaneçam na lista de reservas antes do dia 30. Por que que a gente está falando isso? Dia 30 de agosto agora. É o data limite para o corte dos 53. Muitas projeções que eu li de roster não contam, essas projeções não contam com o Harold Landry, pelo menos não no início. E, e aí a gente está falando de perder o cara pelo menos pelos primeiros 4 jogos, né? Exatamente, né? Os primeiros 4 jogos, se o cara entra, né, começa a É. temporada no PUP, vai perder os primeiros 4. E aí, pensando em profundidade, pensando em desenvolver jogadores, principalmente na posição de edge, né? Que é a do Harold Landry. O Yakas, mais uma vez, um jogo ruim, Muito ruim, ruim, muito ruim. ruim. Contra. Vamos, não vamos passar pano. Sem Ruim, passar perdido, pano. perdido. Quando tinha bloqueio, completamente perdido, completamente. Quando tentou fazer uma perseguição, a coisa ruim. Exatamente. Ele não tem leitura nenhuma de play action, de read option. Ele E sempre dá o tá bote errado. claramente atrasado. Sim. Não ter estado na primavera tá pesando. Ele vai demorar para entrar no sistema. Vai demorar. E aí a gente começa uma temporada com um cara que, né, foi draftado, entre aspas, para ser talvez um titular, pensando, né, que o Harold Landry vai perder 4 jogos, já sabíamos que ele tinha feito uma lesão, e agora eu acho que a gente começa a pensar em free agents, né, veteranos para chegar. Eu acho que não só na É. posição de edge, Não estranharia, viu? na posição Não me também de linebacker. estranharia até o corte se os Patriots entrarem no mercado. Só tem um detalhe, Kawhi, Caio, Pets Nation, que eu acho que a gente precisa também ser claro aqui. Não estamos hoje aqui para ser um dia, está tudo errado. Calma, calma. Tem coisa boa, tem manutenção de muita gente, tem novo, tem adaptação total do esquema do Josh McDaniels, tem comissão técnica permanecendo, isso tem um peso legal. Então calma também, não é. Tá tudo perdido, não é isso. Só que é o seguinte, eu estava lendo hoje uma análise que dizia o seguinte: muita coisa deu certo no ano passado dos Patriots, porque os Patriots, quando foram para mercado secundário, que é aqueles waivers, que são os caras que são dispensados, os Patriots eram o quarto time a escolher. Tá? Caso você não entenda, vou só fazer aqui um reforço, que a gente fala para todos os públicos, para os mais heavy users aos que estão chegando agora. A ordem do draft
ela serve também para determinar a sua ordem de. é, Como é que eu posso traduzir claim? Você dizer, ó, eu quero pegar esse cara. Um jogador é dispensado. O Patriots foi lá e dispensou o jogador. Tipo, o Esse seu direito jogador, de... antes de ir para o mercado completamente, os times todos têm direito, por ordem, a dizer: não, eu quero esse cara, traz ele para cá. Reivindicação? Como é que é? Reivindicação? Eu coloquei no Google Translate. Reivindicar, pode ser, reivindicar, pode ser. Mas não é isso. Tem palavras que a gente. Depois pergunta para sua irmã lá, Kai. Vou perguntar Irmã pra do ela. Kai é craque, dá aula de inglês, legal. Vou fazer, tô Afirmação, talvez, sei precisando. lá. Bom, então, só voltando. Como no ano passado os Patriots eram a escolha, tinha a escolha de número 4, o Patriots era o quarto time a pegar esses caras de waivers. Esse ano, o Patriots é 31º. Ou seja, para um camarada chegar lá na 31ª, não tô falando de draft, tô falando de jogador que é dispensado. Mano, o cara não vai ser bom. Se outros 30 times deixaram ele passar, né? É, Deixaram de claim. Então, é diferente esse ano. Essa reciclagem, vamos chamar de reciclagem? Essa reciclagem é mais difícil. Então, o Patriots talvez tenha que ser certeiro. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: eu estou na linha do Caio. Não me estranharia, anote, se até o dia 30, se os Patriots forem no mercado para trazer alguém. Alguém que ainda não acertou, que está por aí. Vi nome de Bob Wagner. Não sei assim, alguém que está aí, está flutuando. Um veteranaço que você vai Joey investir. Bosa, Bobby É, Wagner, E Hassan Reddick, eu acho que são caras que são veteranos. No momento não tem nada de waiver porque eles já são free agents, né? Esse waiver que o Conca diz é agora, nos cortes dos 53, muita gente vai ser cortado, vão ter, todos os times, entre aspas, têm uma chance de fazer esse claim, né? De trazer para o time, mas tem que passar por essa ordem. Mas tem uns caras no mercado e eu acho que vai ter que trazer. Eu sei que também essa troca não, a troca do Booty abriu alguns milhões aí. Não é muita coisa, mas abriu alguns milhões aí que pode também ajudar nessa de free agent, trazer jogadores também. fala, essa Kawhi. questão de PUP também, eu acho que esse ano tem até um pouco mais de urgência do que o ano passado, porque se você for ver a questão do schedule, os primeiros 4 times, né? 4 semanas, a gente tem 3 que foram playoff, times na playoff no ano passado, e eu diria que entre Seattle, Jaguars e até Buffalo na semana 4, cara, a gente tem vários jogos que vão ser mais desafiadores por aí, né? Então, ter um cara como o Landry não fazendo parte, não participando, é importante lembrar que o schedule esse ano não é a mesma coisa. Eu sei que a gente falou que foi muito fácil ano passado e tal, mas é um ponto a se considerar também, né? Com certeza. E Com são certeza. todos, esses 3 jogos são, tipo, todos jogos fora de casa, né? Também. Então, tem mais esse elemento. Bom, no jogo de hoje tivemos nenhum titular, 38 jogadores nem colocaram uniforme. O Todd Monken, que é o técnico dos Browns, disse que ele e o Vrabel chegaram a discutir a ideia de colocar os titulares para uma ou duas séries, mas que depois de conversar eles entenderam que ambos elencos são muito frágeis, sabe? Essa tradução que eu vou colocar assim, dos dois lados da bola, defesa e ataque. Então eles decidiram em conjunto que era melhor não colocar os principais jogadores. Curioso que Eli Harrington, calouro de novo, também não jogou. Então aqui também me parece assim, né? Tá claro que ele tá aí, vai ser o Tyrene número 2, mas porque o calouro você imagina que joga, né? Eu digo até mais um pouquinho, se eu quiser ser até um pouquinho mais ácido, Caio. Vendo o Will Campbell ali na sideline, eu fiquei pensando, cara, o Will Campbell tinha que jogar um pouco, cara. Porque a gente precisa ver se é o Will Campbell dos 10 primeiros jogos, que foi muito bem antes da lesão, ou se ainda a lesão tem alguma coisa. É o segundo É, ano do cara, velho. É o cara, segundo ano. eu já acho que eu sei, mas pensando, né, nas opções que tem, linha ofensiva, que sempre tem sido o problema. Eu acho melhor também não. Assim, pode acontecer também, né? No primeiro jogo, os caras não jogaram pré-temporada e lesionar aqui, lesão Bate na acontece. madeira.
ó. Aliás, Trevion Henderson se machucou esses dias. Assim, ó, Exato, bate na no treino. madeira, ó, bate na madeira, assim, ó. Trevion Henderson não teve lesão, mas aparentemente não é nada Tornozelo. grave. É, Tá bom pra semana 1, pelo menos é a informação de agora. exato. Sempre tem a chance do primeiro jogo alguma coisa acontecer, mas eu acho que não. Eu acho que, assim, pelo menos ali ofensiva ali, né? Eu acho melhor não, também. Eu tô Tá. nessa mesma. Hoje o James Hudson foi o left tackle. Ele chegou a deixar o campo com uma lesão. Aí o Cronover saiu de right tackle para left tackle. Aí o Jack Conley entrou de right tackle, mas depois o James Hudson voltou. Então, O pelo Marcus menos Bryant hoje. não jogou hoje também, né? Não, Porque ele tinha não. lesionado no segundo jogo. É. Agora, chamou atenção o primeiro tempo dos Browns, 5 ataques, 5 pontuações. Né? De repente o Dylan Gabriel parecia É. aquele canhoto, ele parecia o Russell Wilson. Tá Não lá no tua, Brasil agora, o Russell não tua, Wilson. né? Não. E aí, É um tópico Nem o Penix. para outro tempo. veio o Pênix. Vamos deixar. Passou da meia-noite, daqui a pouco lá no Brasil a gente pode fazer essas piadas. Mas só a frase do Vrabel na volta do intervalo, e era disso que eu queria. Que daí, a partir de agora, só para combinar o jogo, a gente comenta esse tópico e aí vamos pro roster, tá? Roster, perguntas da galera e um abraço pro Gaiteiro, beleza? Frase do Vrabel, voltando do intervalo. Eu espero encontrar muito mais esforço inspirador, inspiring effort. Ou seja, os caras estavam energia baixa. Tava. E assim, não faz sentido essa galera do terrão de segundo, terceiro, quarta escala tá com energia baixa. Porque a gente cansa de falar aqui, não cansa de falar, que esse jogo é para esses caras arrumar emprego. E os caras estão Exato. com energia baixa, pelo amor, né? Só que aí vem a minha pergunta. O Vrabel tem uma capacidade única de mobilização. Isso faz parte dos skills dele. Além da visão, do plano de jogo, a gestão dele é muito boa. Eu fico pensando se, porque isso acontece com vários técnicos que são assim, tá? Que conseguem motivar, mas às vezes pegam um grupo que não. Se ele ainda está conseguindo fazer esse tipo de. E aí eu não estou falando, obviamente, dos titulares, estou falando dessa. Porque ele transformou caras que eram completamente secundários, completamente não protagonistas, em caras que jogavam com uma vontade e aí elevavam o nível deles. É só uma coisa que me veio hoje na cabeça que eu li das reações do Vrabel ali no campo. Sabe que eu falei, acho que ele. Por isso que eu não descarto ter mudança aí até o dia 30. Desculpa, fiz o desabafo e provoquei vocês. Não, mas você diz que você acha que o Vrabel não tem mais isso, esse negócio de. Com esse grupo, com esse específico grupo que foi montado agora, tá? E que vai fechar em 53, talvez ele não consiga, ele não esteja conseguindo criar esse fator. Sabe, Principalmente com os caras que precisam disso. eu acho que a gente viu bastante effort, bastante entrega nos primeiros dois jogos. Esse jogo foi bem diferente. Já, ao meu ver, terceiro jogo de pré-temporada, eu não sei se antes do jogo os jogadores já sabiam que ia ser cortado. Porque aí é outra coisa. Eu sei que, pensando, eles precisam jogar, porque talvez outro time, mas é muito raro e é muito difícil isso, né? Eu sei que tem que colocar é, jogados no tape, né, no DVDzinho ali, cada um individual, mas foi algo diferente e estranho, né? Principalmente daquela defesa, daquele pass rush, né, dos Não, e os linebackers. tackles? Leva um tackle na Não, linha da endzone exato, que foi errando o ridículo. tackle, muito soft a defesa, até o ataque em certos momentos. Eu não sei se teve alguma conversa lá dentro, porque eu não acho que o Vrabel perdeu esse negócio de inspirar jogadores, de motivar. Eu acho que ele não perdeu isso. Eu não sei se teve uma conversa lá dentro, falou assim, ó, a gente tem nosso 53 já e é isso. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas foi um time diferente. Mas é lembrar, né, que isso aqui é pré-temporada. E esses jogadores, né,
maioria deles, 90% que jogaram hoje, não vão estar no elenco. Eu acho que essa questão do Vrabel também no locker room, talvez até curto prazo, Conca, essa questão de perder assim um pouco da moral da galera, mas eu vejo ele como um cara, um treinador que é muito bom em construir a identidade do time, né? Então, eu acho longo prazo, com certeza o Vrabel vai ter alguns truques, vai fazer alguma coisa para deixar o pessoal mais engajado, eu diria. Ou isso aí, até eu ouvindo vocês agora, eu fico pensando, é isso aí. Então ele fechou com 53 dele, mais o Practice Squad, e aí, cara, é com vocês que eu vou e é de vocês que eu vou tirar, que daqui não sai mais suco. Dessa laranja aqui só sai bagaço. Porque, por Pode exemplo, ser. os jogadores que eu vi, o Lomo hoje na direita, eu gostei, né? Em Foi alguns bem, foi momentos bem, ele foi foi bem. bem. Sim. O Yakas, né? Outro jogador que a gente sempre tá olhando, ele fez a mesma coisa que ele fez nos primeiros 3 jogos. Muito esforço, mas ele não consegue concluir uma jogada. Então, desses jogadores que eu tava vendo ali, eu não vi nada diferente. Eu vi mais dos jogadores que a gente não falou muito, cometendo erros, né, falta de esforço. Então eu acho que aí talvez eles já pensando, eu não tenho mais chance, meio que desistiram. Ah. E como a gente olha o Barry Morton, né? Que é o terceiro QB, e cometeu erros bem, É. bem de terceiro QB, bem de college, assim, né? Mas eu vou te falar que hoje era mais fácil falar mal dele. E eu gostei, eu achei que ele teve boa. Você que fala, né, Caio, que ele tem que ter memória curta, né? Foi interceptado aqui, tem que voltar. Gostei da postura dele, acho que é terceiro QB, vai ser desenvolvido, tá tudo bem. É que teve um lance bizarro, né? Que ele lança no tornozelo do... Quem era? Era o Dupree, acho que era o Dupree. E aí causa interceptação, aí tem uma interceptação lá no final do jogo. Mas é engraçado que perto do Barry Morton, o Tommy DeVito é veterano, né? É bem veterano. Você vê, hoje o Tommy DeVito teve lá algumas campanhas, belo lançamento pro Kyle Williams. Então tá bom, fechou, essa casinha tá fechada, né? E ele até Não jogou um drive tem. a mais do que era o suposto. Ele era só pro Tommy DeVito jogar um drive, ele acabou jogando dois. Mas o Barry Morton jogou bastante hoje, teve suas 123 jardas, teve um momento ali que pareceu que o ataque, né, se eu não me engano, o Kyle Dixon teve algumas recepções, mas depois disso, meio que acabou. E ele teve 2 interceptações, né, 2 interceptações meio que feias. Mas ele é calouro, seu primeiro ano, até na transmissão, eles estavam falando que é a primeira vez que ele chama jogadas no huddle, né? Porque no Texas Tech, muita faculdade hoje em dia é clap cadence, né? Que ele só bate umas palminhas aí, tem o snap, as jogadas são pelo o técnico que dá ali na sideline, então ele tá tendo que aprender tudo isso, então não tem muito o que É. criticar o Barry Morton. Na linha de chamadas e técnicos, hoje vimos um Josh McDaniels desconfortável na cabine, né? E o Ashton Grant, que é o técnico de quarterback, chamando as jogadas do campo. O Vrabel gosta de fazer isso, né? De dar experiência para os assistentes, e foi isso que a gente viu também. Vamos rapidinho então para os 53, os nossos 53, fazendo o Bora. disclaimer. O Kawhi provavelmente amanhã, sexta-feira, vai, talvez amanhã, sábado, ele vai receber um documento que só ele consegue clicar e abrir, que vai ser a lista que ele já vai publicar no Patriots Brasil assim que sair, que ele tem que ter acesso antes. Mas ele tem um contrato de confidencialidade que ele só vai reagir, que ele não pode vazar. Se ele vazar, o Patriots vaza com ele. E Aí aí fica a vaza semana com nós Patriots também. tudo. Não, ou vaza também com o Semana Patriots. Fala, a gente não precisa e tal, então. Mas eu acho que essa lista vai estar fechada amanhã, se já não tiver. Dia 30 é a data limite. Mas não tem tanta dúvida muito também, não, viu? Pelo menos assim, a projeção que eu peguei aqui, Caio e Kawhi, vocês falem aí se tiver alguma coisa, tá? Vai Fala. lá, vai lá. Não, eu ia falar que são algumas posições ali, por exemplo, linebacker, né? Algumas Tá. posições de safety que tinha algumas dúvidas, mas assim, é um ou outro jogador. Bom, quarterback, Drake May, Tommy DeVito, Morton, né? Morton fica, QB3, practice squad, é ativado se precisar, tá tudo certo, né? Vambora, Uhum. pra frente. Aqui, que era a primeira dúvida, pra mim não tem mais dúvida. Running backs, Stevenson, Henderson e Leon Harrison.
Eu acho que o Lan Concordo. Larson hoje ter jogado só um pouquinho, Uhum. pra mim mostrou que ele é o escolhido. Jogou com o Tommy DeVito, né? Isso. Então, eu também acho, eu também acho. John Acima Miller, na de minha Jam opinião, Miller, você é colocava? practice squad. Pra quem é Kawhi? Não, eu perguntei a questão do Jam Miller também. Não, o Jamila Practice Squad. O Hassan Haskins, né? Também teve hoje bastante chance, mas não sei nem se Practice Squad. Mas Larson, acho que essa era uma dúvida que pairou na pré-temporada. Aqui a gente tá, nós, né? De novo, não tem uma informação, nós estamos projetando. E aí ficariam de fora Jam Miller, Haskins e o Jamichael Hasty. Fullback só tem um e a maior contratação dos Patriots no ano, dita por Caio Morari, que é o Red Gillen, certo? Wide receivers, com a troca do Keishon Buri, nenhuma dúvida que fechem A.J. Brown, Dobbs, Mike Hollins, Pop Douglas, Kyle Williams e Afton Chisholm, certo? Certo, e eu gostaria de ver Alinhado. o De Gennaro no practice squad, caso Então, mas precisar. você sabe quem eu estava ouvindo que ganhou espaço? O Kyle Dixon. É, que Eu, quando eu ouvi. começou a pré-temporada, eu achei que ele seria o destaque, né? Pelo hype que ele teve, pelo contrato que ele recebeu como free agent. Ele teve mais ou menos o mesmo tipo de contrato de free agent como o Efton Chisholm teve, né, no ano Sim, tinha passado. gente atrás. Exatamente, buscando. E ele apareceu hoje, apareceu um pouquinho. Eu não sei, assim, eu gostei do Di Gennaro, né? É capaz do Kyle Dixon. Eu acho que tá entre os É, dois e, ali, e uma eu vou ser vaguinha. Às vezes honesto, pode eu ter não. duas vagas, É isso que eu ia mas. falar. Eu não fiz É, essa projeção. Então eu não sei é, se de assim, repente practice vão ter squad dois, também. três, É. mas eu digo na ordem, eu acho que o Kyle Dixon tá um pouquinho à frente do Degenário para a Practice Squad. Mas os seis são esses seis aqui, né? Uhum, sim. Isso. Seguindo, minha gente, é a projeção que você só tem aqui no Patriots Brasil no Semana P. Meus amigos, eu tô gravando isso aqui num quarto de hotel, minha família dorme aqui atrás, uma coisa maravilhosa. Nós estamos de férias, viu? A Não partir existe de daqui a férias. pouco. Não existe Montreal, né? férias. A partir de daqui a pouco. Vou ter que compensar muito depois de dirigir 8 horas aqui, mas tá bom. É, o papai é assim mesmo, né, filhão? Não tem jeito, né? Olha lá, ele tá rindo aqui. E pensa que dorme? Não dorme, não dorme. Vamos lá. Seguindo com a lista, tight ends. Hunter Henry, 1. Eli Harrington, o calouro, 2. E Tanner Arkin, o 3. Também soube que cresceu o Tanner Arkin nesses últimos dias. Exato, eu acho que essa briga, né? A gente falou bastante de talvez seria um free agent, né? E o Tanner Arkin, acho que ele se mostrou o melhor tight end no bloqueio. Então, também na minha lista eu tenho o Arkin acima do CJ Dupree e o Jack Westover, que foi o fullback dos Patriots ano passado, vai ser cortado. Eu acho que tem practice squad para ele. Boa. Linha ofensiva, agora a coisa começa a ficar interessante. Will Campbell, com certeza. Elijah Vera Tucker, um dos primeiros reforços para a temporada. Jared Wilson, um novo center. Mike Onwenu, titular. Morgan Moses. Aqui nós estamos falando da linha ofensiva titular, certo? Exato. Reservas, Caleb Lomo. Gostei do Caleb Lomo hoje também. Marcus Bryant. Demetrius Kronover. E o reforço que chegou na semana passada, o Greg Van Houten. Ele está nessa projeção aqui para ser talvez o center reserva. Esse é o cara que veio dos Giants e deu uma declaração, não sei se vocês viram, muito interessante. Lembrando daquele jogo de prime time que nós fizemos juntos, Giants e Patriots, no ano passado, que já era semana 11, sei lá, 12. Ele falou assim: quando nós viajamos para jogar para Foxborough, nós Giants, todo mundo falava: ah, esse time aí só tá bem por causa do calendário. E ele falou: a hora que eu entrei no campo, eu vi que o negócio era sério, que o time era diferente. Aí ele deu de cara com Então, o só Milton uma visão Williams e de um Barmore, veterano. né? Deu de cara com os homens. Mas eu acho que mostra, né? Calendário, gente. Por exemplo, o Denver também teve um calendário fácil. Isso aí não. Se o time tá bem encaixado, se tá tudo dando certo, não existe calendário, não. Justo.
Só para dizer o seguinte, nessa lista que eu coloquei aqui, ficariam de fora caras como o Jacob Reese, que hoje foi o center a maioria das vezes, então eu acho que ele pode fazer um practice squad. Mekhi Butler, o Michalski, que chegou recentemente, então só para... E tem a questão que envolve o Ben Brown, que ele pode ir para PUP list ou para injury reserve. Aqui talvez esteja a questão que envolva o Greg Van Roten permanecendo. Eu acho que na a volta do Ben Brown, provavelmente o Greg Van Roten é cortado. Ou, né, não sei se teria um practice squad, mas é cortado. É quase meia-noite, gente. Ó, os caras estão com cara de cansado. Eu vou acelerar aqui. Vou acelerar, tá pior que o meu filho aqui. Esse aí não dorme nunca. Linha E pior que não defensiva. dá pra tomar Milton. café agora, né? Eu tô tomando Não. café aqui Agora o agora, Kawhi mano. não dorme. O Kawhi não Ah, mas dorme. você é doido, cara. Você é doido. Bom, mas ele precisa de café E porque tem ele vai edição terminar aqui. depois. Ele ainda vai Verdade, editar. verdade. Lombardi tá esperando, inclusive, viu? Não vai esquecer dele, hein, mano. Pois é, Tá pois é. contando com isso amanhã. Sexta, Cara, no caso, ou hoje. eu ia falar, a questão da nossa linha ofensiva, eu acho assim, tem vários pontos de melhoria, mas eu creio que o Drake May, tipo, a nossa sala de recebedores é tanta que, mesmo chegando, tipo, num top 10 algo assim, acho que não precisa ser a O-line mais elite da liga, tá ligado? Acho que chegando num patamar assim, talvez seja polêmico, cara, mas eu acho que a gente tem como que fala? Weapons, tipo, os poderes suficientes pra. Eu entendi o que você falou, mas é que uma linha ofensiva ruim pode matar o time. Justo, Pode Exato. justo. matar todos esses potenciais. Ele tem que ter pelo menos mais 1 ou 2 segundos do que ele teve no ano passado de média. Exato. Se o Drake May não tem tempo para encontrar os seus recebedores, principalmente com esse perfil de caras que ganham no segundo nível, bola dividida, se ele não tiver tempo para lançar para eles, aí não adianta nada. Polêmica a essa hora. Ó, a linha defensiva: Milton Williams, Christian Barmore, Corey Durden, Leonard Taylor e Joshua Farm. E aí eu acho que era uma das dúvidas assim dessa linha defensiva que a gente viu os jogadores, né, de segundo time, Leonard Taylor jogando, Joshua Farmer, Jeremiah Farms, Aiton, muito soft eu achei. Então eu acho que é uma dúvida muito grande. Esse é o que eu tenho mais dúvida nesses, por exemplo, nesses jogadores Taylor, Farmer e Farms. Qual dos dois, ou até o Aiton, qual dos dois? Eu acho que o Taylor e o Farmer estão à frente, mas tem uma dúvida aí, não ficaria surpreso se tiver um a mais ou a menos, ou se até pelo menos, ou se o Taylor e o Farmer são cortados e o Patriots vai atrás do mercado para trazer alguém. Eu sempre falo isso no ar, eu pergunto, Kawhi, quem que o Léo Ortiz selecionou? Foi o Farmer ou foi o Farms? Joshua Farms. Joshua Farmer. Putz, Farmer. Então, ele Farmer. fica. Ele fica É, porque o é, Léo escolheu. Pronto. é Ele isso. fica. inclusive, Seguindo. salve da Ortiz. Agora, salve Léo Ortiz. Eu tô numa liga de fantasy com ele. E como é que é o nome do time dele? É May. Mas alguma coisa com Drake May. E a foto do time dele é o Drake May de bigode. Muito bom, igual o bigode dele. Pô, Bom, aqui perfeito. chegamos numa posição delicada, Sr. Caio Morari. Edge Rushers. Draymond Jones, Harold Landry, Gabe Jacas e Elijah Ponder. Mas É, que Harold Landry, né? E se não tiver ele, quem que sobe? É o Swinson? É o Holmes? É o Hutchins? É o Luqueta da galera? eu acho que não é nenhum deles, né? Eu acho que o Harold Landry vai começar no PUP, então você tem uma dúvida aí, né? Porque Jones, Yakas e Ponder, eu acho que são os caras. Mas aí, assim, se tiver que ser alguém, né, um quarto desses nomes, seria, na minha opinião, talvez o Swinson, que foi também draftado ano passado. Mas tá difícil essa posição de rushers. Swanson Tô, Ixi, jogou eu tô hoje, né? aqui, ixi, tá, deu ruim gente? Tô aí só no. mudando. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mandaram pro lobby do hotel. Tô querendo dormir lá. Conca saiu do chat. Não, vocês Mas, só não cara, estão. Vocês não é, estão me vendo, é? Não. não. Eu tô aqui.
Lançou modo secreto. Acho que você desligou sua câmera. Tá, mas continua falando aí. O áudio, pelo menos, a gente escuta. É. Mas a questão do Swinson também, Caio, eu acho que ele teve esses últimos dois jogos não foram dos melhores também, né? Não, também não. Eu digo mais por conta de, sim, de ser draftado ano passado. O Hutchins, ele teve aquele sack, aí mandaram pro lobby, tá vendo? Literalmente. Não, tô aqui no Querendo Eu corredor, achei tô que você aqui, tava tô falando, aqui. tipo, o lobby Aí do tá no videogame, canto. fazendo uma brincadeira, cara. Não, lobby do Literalmente. hotel. O Hutchins, Semana ele teve Pages um ao strip vivo. sack, né? Ele teve um strip sack naquele jogo, mas assim, tá muito fraca a posição. Profundidade, exatamente o que o Vrabel falou. Bom, aí faltou na lista os linebackers, Spillane, Christian Ellis, KJ Britt e Khalil Jacobs. É isso? Vocês É me isso. ouvem? É isso. Eu acho que a, Isso. a, a dúvida aqui era KJ Britt ou Chad Muma. Nos treinos o Muma se destacou, mas aí depois meio que parece que não deu muito certo. O Obiazo, que é calouro, eu gostei dos jogos dele em algum momento. Eu até não ficaria na dúvida se talvez ele e o Khalil Jacobs podem, né, interchange ali, pode ser o Abiazor como quarto. Mas no pior das hipóteses, eu acho que Abiazor é practice squad. Eu acho que esse são os linebackers mesmo. O ponto do Obiazor também é que ele pode contribuir nos special teams, né? A gente viu É, algumas jogadas dele que tem isso também. De corners eu tenho 6 nomes aqui, que começa com Gonzo, Carlton Davis, Marcos Jones. Aí um cara que hoje foi muito mal, Charles Woods, Karen Prunty e o Kindle Vildor, que foi muito bem nos jogos, né? Ficando de fora o Canada, o Crosley e o Marcelo Osdial. e o Marcelo Dial também hoje teve uma jogada perdido, marcando o tight end, né, dos Browns. Mas eu acho que é isso, né? É o que tem. O Prunt, eu esperava um pouquinho mais dele, o Charles Woods também. O grande destaque aqui foi o Kindle Vildor, né? Pelos primeiros dois jogos, onde ele teve uma falta, né? Um pass interference, acho que o primeiro ou segundo lançamento em profundidade. Mas dos reservas ali, eu acho que ele é o melhorzinho. E para fechar, safeties, Kevin Byard, Craig Woodson, Del Pettis, Jalen Reed, que chegou agora, John Sanders e o Brandon Schooler, a depender da condição dele, né? E o Schooler é mais special teams, né? Gunner, ele raramente joga ali como safety, né? Eu acho que esses são os caras mesmo. Eu pensei que o Mike Brown ia ser esse último safety, né? Mas aí chega o Jalen Reed e eu acho que ele acaba perdendo espaço. Eu acho que o Saunders foi melhor do que o Mike Brown nesses jogos de pré-temporada e provavelmente vai conseguir entrar aí na lista dos 53. Faltou para fechar os 53, né, Kawhi? O Special Teams com o Andy Borregales, agora com o Matt Heck, pelo menos por enquanto, e o Julian Ashby. E assim temos 53 nomes. O Behringer também, não? Não, Não porque tá machucado, né? Pelo menos até voltar, né? que a gente falou da Entendi. PUP, provavelmente vai Ah, perder é os primeiros verdade, quatro verdade, jogos. verdade, verdade. Temos então. Depois, É quem estiver isso. assistindo, cobra a gente, tá? Aí, cara, eu queria fazer uma pergunta também. Faça. Desses 53, dos caras que não são óbvios, assim, qual jogador dessa pré-temporada vocês acham que seria o mais valioso? Na pré-temporada, É, o Caio, ti- os que não estão na 53? sim. Não, mas eu diria, tipo, um jogador que não tava no elenco ano passado, sabe? Tipo, dos caras que estão entrando esse ano aqui, qual deles seria, tipo, um dos mais valiosos, na sua opinião? Curiosidade minha, assim. Ah, Ou deixa pra turma também, velho. A gente pode deixar nos comentários. que jogaram na pré-temporada ou assim, porque. Não, da pré-temporada, dos jogos mesmo. Eu vou falar então o Vildor. Eu gostei do Vildor. Fez boas jogadas, assim, eu acho que é isso. Nos jogos que a Vildor. gente narrou, principalmente, né? Foram os. Acho que foi o nome que mais empolgou, assim, né? Defensivamente. Então, por exemplo, o Marcus Bright teve bons jogos, mas estava aqui no passado. O Kyle Williams estava aqui no passado. É, é isso. O Abiazur também teve alguns jogos. KJ Britt também, eu acho que jogou bem.
conseguiu a vaga, mas o Vildor é o que mais destacou, assim, para um cara que a gente, né, não conhecia muito, chegou e destacou. Beleza, vocês já pensaram na palavra-chave aí? 53. Ainda não. 53, uma boa ideia. Pode ser. Vou ficar devendo participação de ouvinte, gente, porque senão nós vamos estourar o tempo do programa. Eu anotei tudo, vou responder todo mundo no YouTube. Eu sei que o Kawhi já respondeu algumas dessas pessoas, mas enfim, nós vamos seguir. A partir de agora é modo temporada a valer, vai ter muita atualização, vai continuar, além dos conteúdos que a gente põe nas nossas redes sociais, obviamente, com o Semana Patriots, a partir de semana que vem, já nesse modo mais competitivo, e obviamente sempre trazendo tudo daquele jeito para Pets Nation. Combinado então, galera? Combinado. Se o Coca demorar É mais isso. 10 minutos, vai dormir no corredor. Não entra mais no quarto. Ou em outro hotel também. Um abraço, Kawhi, um abraço. Abração, Conca, Caio, Pets Nation. Que venha a temporada. Valeu, Caio Morari. Valeu. Boa noite, né, para nós. Mas Pets Nation tá chegando a temporada. A noite não foi tão boa, não, mas vamos nessa. Go Pet, gente, até a próxima. Valeu.